Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Hoje é dia 2 de novembro. É feriado, na realidade, né? Feriado cada domingo, dia de finados. Ontem foi o dia dos homens. É verdade, Marcos? Dia de todos os santos. Eu pego os amigos, as amigas mulheres, mas não briga piada. Mas o dia 31 é o dia em que várias partes do mundo comemoram o dia de Halloween, o dia das bruxas. E o dia das bruxas tem se tornado muito popular no Brasil. O Brasil ele importa dos Estados Unidos tudo que é muita coisa boa, claro, muita coisa ruim também. E uma delas é uma das coisas que, por exemplo, é uma cultura muito americana, Halloween, dia das bruxas, é algo que aqui no Brasil é cada vez maior. A gente vê assim na televisão, as festas e tudo mais. E nas escolas, às vezes, os pais ficam divididos entre, especialmente quem é cristão, fica dividido entre deve ou não deve assim participar de festas como Halloween e outras festas populares. E nós, como devemos nos assim posicionar a respeito dessas festas? Então, nossas decisões, a decisão do cristão, ela deve ser sempre baseada na palavra de Deus. Não é baseada no achismo, no sentimento, coisas assim. Então, e também é importante frisar que a Bíblia, muitas vezes, ela não tem um mandamento. Essa aula eu dei para os jovens há um tempo atrás. A Bíblia não tem um mandamento dizendo assim, não deve participar de Halloween. Não, você não vai encontrar. Porque Halloween não existia nos tempos, pelo menos da maneira como nós estamos conhecendo hoje, nos tempos bíblicos. Mas todas as decisões que os cristãos tomam, eles tomam baseados em princípios bíblicos. Princípios da palavra de Deus, que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar a saber como tomar a decisão. E outra coisa também importante é que o cristão, ele não é levado pela maioria, ele medita na palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, mas também alguns assuntos, como assuntos um tanto polêmicos como esse, cada cristão pode ter a sua posição, mas sem criticar o outro, ou sem condenar o outro, que às vezes não pensa exatamente da maneira como ele pensa. Um dos princípios que eu utilizo na minha vida para decisões como essa é esse texto que nós vamos ler agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22, que diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Nós não seguimos o modismo, nós não seguimos apenas o nosso pensamento. A gente olha a Bíblia, mas evita condenar, às vezes, quem pensa diferente em relação a diversos assuntos bíblicos. Por exemplo, uma das coisas que há muito tempo eu não faço é tomar qualquer bebida alcoólica, exatamente me baseando em abstenham-se de toda forma de mal. Eu condeno um irmão que toma uma cerveja? Não, mas eu não tomo. Exatamente porque uma latinha de cerveja muitas vezes leva a um homicídio, um acidente, a pessoa perde o controle. Existe um lado mal na bebida alcoólica. E com base nesse texto, há muitos anos, eu não assim bebo cerveja. Mas não condeno quem bebe. Eu conheço aqui irmãos que acham que não tem problema nenhum. É uma decisão deles e Deus. Você percebeu então o outro texto, Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12, se não me engano, acho que eu também escolhi esse texto. Eu quero fazer essa preliminar, porque o que eu vou falar aqui talvez você não concorde, e você pode não concordar, mas eu vou falar para você pensar a respeito. Você porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Graças a Deus, você e eu seremos julgados por Jesus, por Deus. Nós não vamos julgar uns aos outros. É Deus, no fim, quem vai mostrar o que está certo e o que está errado.
Então, por isso que assuntos como esse, a gente tem que ter uma posição, e eu tenho a minha posição, baseada nas Escrituras, mas eu não julgo você se você, assim, às vezes pensa de uma maneira um pouco diferente da minha. Quando nós pensamos em festas populares, nós precisamos ver a origem das festas populares. Por exemplo, Halloween, ela tem origem pagã. Depois da crescida de valores cristãos. A maioria das festas populares hoje em dia, elas têm uma origem pagã, uma origem contra Deus, mas que depois foi o que é chamado de sincretismo religioso. A religião deu um lado assim aceitável a esse tipo de coisa. No caso de Halloween, alguns povos pagãos da Europa tinham uma festa nesse dia celebrando o fim da colheita e o início do inverno. Então, era uma comemoração. Essa noite estava ligada a rituais religiosos para apaziguar os deuses e os espíritos dos mortos. Eles acreditavam que naquela noite o Deus da morte permitia aos mortos retornarem à terra, fomentando um ambiente de terror. A origem de Halloween é essa aí. Agora, o sincretismo religioso, o que é esse sincretismo religioso? É eu pegar alguma coisa da religião e eu dar uma roupagem aceitável dentro de uma perspectiva cristã. Então, o sincretismo religioso, especialmente quando o catolicismo tornou-se a religião, assim, a maior religião que dominou a Europa, acabou se incorporando. Por exemplo, quando nós pensamos em comemorar a festa junina, o que é festa junina? É a comemoração de 3 santos: Santo Antônio, São Pedro e São João. O que são santos? Nada mais são do que um sincretismo religioso. Não havia o que os deuses lá do Olimpo, dos gregos e romanos, os Zeus, Júpiter, esse pessoal todo. Os romanos acreditavam em um deus maior, que era o Zeus ou Júpiter, mas tinham semideuses. Então, os santos, que depois se tornaram santos, na verdade, nada mais são do que uma tentativa de fazer um sincretismo, uma incorporação de valores pagãos para valores assim cristãos. Nesse sentido, se tornou uma coisa, vamos dizer, uma coisa meio que cristianizada. É só você lembrar que quando Paulo fez um milagre na cidade de Listra, o pessoal pensava que Paulo e Barnabé eram esses santos, esses deuses, até chamou o Paulo assim de Mercúrio, porque ele era falante. Então, algo importante para a gente falar a gente às vezes nasce num ambiente e começa igual, eu fiquei sabendo, né, que eu frustrei o Vitor, eu não sabia disso. A gente estava na casa do Felipe e eu perguntei para o pessoal: olha, fala de uma coisa que você acreditava quando você era pequeno, quando você era criança, e hoje em dia você não acredita mais. Deixa eu ver se tem uma criança aqui, eu vou frustrar de novo. Não tem. Aí alguém falou assim, foi seu pai, seu amigo, falou assim: eu acredito também em Papai Noel. Pois é, o Vitor falou: nossa, Papai Noel não existe. Fui frustrado. Não sabia que isso ia acontecer. Então, a gente nasce em um berço e a gente tem um monte de crença. Mas às vezes a gente precisa ver da onde vieram essas crenças. Realmente são bíblicas? Ou é alguma coisa que veio, mas nem bíblico é? Festas como a Halloween é isso. A palavra Halloween significa literalmente véspera de Todos os Santos. Isto é, 31 de outubro. Véspera do dia 1º, que é o dia de Todos os Santos. Celebrado pelo catolicismo como o dia de Todos os Santos. Então, vamos ver, inclusive, que o que a Bíblia chama de santo e aquilo que a religião chama de santo é diferente. Então, você lembra lá em Atos 17 a 31, nós vamos ler esse texto, que o apóstolo Paulo ele chegou na cidade de Atenas, e chegando na cidade de Atenas tinha um altar a vários deuses do Monte Olimpo, e um deles é ao Deus desconhecido. É mais ou menos a ideia de Todos os Santos. Para se esquecer um santo, pelo menos naquele dia ter um santo assim celebrado. Para muitos, o Halloween nada mais é do que uma fantasia, brincar de gostosura ou travessura e pedir doces nas portas. Por outro lado, há uma ênfase em coisas como demônios, bruxarias. A noite de Halloween é uma data importante no calendário, por exemplo, de praticantes da bruxaria e do satanismo. Essa data é uma data para esse pessoal importante. Um irmão em Cristo, o Vitor, uma vez me mostrou um condomínio que ele foi, eu estava tendo a celebração de Halloween, era um cemitério. Parecia um cemitério, assim, tinha uma aparência assim,
de cemitério, porque a ideia de bruxaria, de Halloween, tem muito a ver com essa ideia do mundo dos mortos, do macabro, do terror, quem gosta de assim, filme de terror. Um outro exemplo que eu quero dar para os irmãos é, por exemplo, a festa de Cosme e Damião. Segundo alguns historiadores, eram irmãos gêmeos que ficaram famosos por serem médicos que não cobravam pelos seus serviços. Foram presos, torturados e martirizados por serem cristãos e posteriormente foram canonizados. Porém, na Umbanda, Cosme e Damião são associados aos filhos gêmeos de Yansan e Xangô, e representam crianças. Mais uma vez, sincretismo religioso, né? Pegar elementos de uma religião e misturar com a outra. E a origem da festa junina? Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas às festividades pagãs realizadas na Europa, na passagem da primavera para o verão, o chamado solstício de verão. Essa festa é realizada para afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Então, o hemisfério, solstício de verão, é o momento em que o sol atinge um ponto mais alto do céu ao meio-dia. E aí essas festas eram feitas exatamente com isso. Aí quando a religião se tornou assim importante, se cristianizou essas festas. Aí se mudou o nome, para facilitar exatamente a conversão. Então os povos pagãos acreditavam em certos deuses. Aí o que aconteceu? Aí o cristianismo falou assim, não, esse Deus não é esse Deus, agora é esse. Até a origem do Natal tem uma origem pagã. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente ele nasceu em março. Mas já aconteceu. Tinha uma festa pagã. Aí na época em que o catolicismo, o cristianismo se tornou popular, aí pensou, agora esse Deus, que era acho que o Deus Mitra, ele vai ser o Deus Jesus. Percebeu? Então toda festa religiosa, especialmente de cunho religioso, tem um lado pagão assim no meio. O dia de Santo Antônio é comemorado no dia 13 de junho, por ser a data da morte de Antônio de Pádua, que morreu na Itália no dia 13 de junho do ano de 1231. Ele era um frade, na realidade. Dia 24 de junho é o dia que teria sido o nascimento de João Batista. Inclusive, o pessoal faz fogueira muito, especialmente no dia de Santo Antônio, porque na tradição religiosa, a mãe de João Batista teria acendido uma fogueira no alto da montanha para avisar Maria sobre o nascimento de João. E dia 29 de junho é o dia de São Pedro, apóstolo, que teria sido crucificado de cabeça para baixo, exatamente nesse dia, já que os romanos, eles não crucificavam, Paulo não foi crucificado, Paulo foi decapitado, porque Paulo era cidadão romano, mas o Pedro não, o Pedro, por ser um judeu, ele foi assim, crucificado. Percebeu? Eu estou falando das origens. Então, às vezes, é importante a gente pensar assim, eu aprendi assim, eu nasci aprendendo assim, meus pais me ensinaram assim, tudo bem. Mas uma coisa importante para nós que conhecemos a palavra, como é que é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o cristão bíblico faz? Ele tem todo um conhecimento que vem de berço, mas ele coa a partir da palavra de Deus. Nem tudo que a gente aprendeu quando a gente era criança é errado. Tem muita coisa que nós aprendemos quando era criança que está na Bíblia. E o que a gente faz com aquilo que nós aprendemos quando criança e autenticamos pela Bíblia? A gente diz amém. A gente faz. E aquilo que a gente aprendeu quando criança, mas que é muitas vezes contrário ao que a Bíblia diz, o que a gente faz? Joga fora. Esse é o cristão bíblico. O cristão bíblico ele não é contra tudo, mas ele também não aceita tudo, porque tudo que o cristão que vai crescendo na vida cristã, ele vai coando pela verdade. E a verdade para o cristão bíblico só existe uma, é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? De Gênesis a Apocalipse, assim os escritos sagrados. Agora, baseado nisso, como o cristão então deve tomar a sua decisão para essas coisas, para participar de Halloween e outras coisas mais? Eu vou dar, na verdade, alguns princípios para nós. Primeiro princípio importante na Bíblia só existe uma festa autorizada pela Bíblia. Uma só, que nós acabamos de realizar, que é a ceia do Senhor.
Sabia que a Bíblia não manda ninguém comemorar o Natal? É decisão sua, comemorar ou não. Hoje em dia eu sou muito menos fã do Natal do que eu era no passado, até pela origem pagã da festa. Mas não seria errado o cristão assim comemorar o nascimento de Jesus. A Bíblia não manda comemorar Natal, não manda comemorar Páscoa, não manda comemorar Corpus Christi, não manda comemorar todas essas festividades religiosas que o nosso país tem. A Bíblia não manda comemorar festa nenhuma. É uma decisão assim de cada pessoa. A única festa que o povo de Deus comemora é todo o primeiro dia da semana, quando nós comemoramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Nós não vou nem abrir os textos, porque já foi aberto aqui. Jesus, na última noite, ele diz o quê? Esse é o pão, esse representa o meu corpo. E o vinho, esse representa o meu sangue. Façam isso em memória de mim. E por isso que a igreja de Deus, todo primeiro dia da semana, nós não celebramos a ceia do Senhor todo primeiro da semana porque achamos legal, porque a gente vai colocando para fazer parte do culto. A gente celebra por quê? Porque é um mandamento de Jesus. Todo primeiro dia da semana nós celebramos a ceia do Senhor. Portanto, celebrar a Páscoa no dia lá da Sexta-feira Santa, isso é da Bíblia. Isso é da Bíblia. Algumas ideias, como não comer carne, essas coisas, nada disso é visto, foi criação pela religião. E aí você vai ter que olhar, se você vai seguir a Bíblia ou vai seguir a religião. Então, celebrar Páscoa, celebrar Natal, celebrar Corpus Christi, celebrar qualquer coisa religiosa, qualquer dia religioso, fora a ceia do Senhor. Não existe nenhum mandamento nesse sentido. Aliás, o Corpus Christi, para que os irmãos talvez não conheçam, o Corpus Christi tem um lado de um ensino que não é bíblico, que é a transubstanciação. O que é a transubstanciação? A religião acredita, uma parte da religião acredita, que na hora da ceia o pão vira literalmente o corpo de Cristo. E o suco ou o vinho vira literalmente o sangue de Jesus. E aí tem um monte de histórias sobre pessoas que até colocaram um pedaço do pão, colocaram assim, e enxertaram no corpo e viveram muitos anos. É só você pesquisar isso na internet. Nada disso. A ceia do Senhor é um símbolo, é um memorial. Através do pão, nós lembramos do corpo de Jesus morto na cruz por nós. Através do suco, nós lembramos do sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Não acontece nada de miraculoso, misterioso, é uma lembrança para nós não esquecermos daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Então, todos os domingos celebramos a única festa orientada pela palavra de Deus, que é a ceia do Senhor, que relembra a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, uma vez que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Número 2, santos. Na Bíblia, todos os cristãos que confessaram Jesus, se arrependeram dos seus pecados, creram nele como único Senhor, foram imersos nas águas, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foram acrescentados ao corpo de Cristo, todos os que passaram por isso são santos de Deus. A religião diz que santo é uma pessoa que teve uma vida acima da média, que realizou inclusive alguns milagres, passou por um processo chamado canonização, depois ele se tornou um beato, para depois se tornar um santo. Isso é o que diz a religião, mas isso não tem base bíblica nenhuma. A base bíblica, se você for ver, lê todas as cartas, vamos pegar uma, apesar que eu não coloquei Josué, mas põe para nós 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, e veja como é que Paulo se dirige aos irmãos da igreja em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Não? Não deu? 1 Coríntios, capítulo, vamos abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha só, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados para ser santos em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Claro, a gente não tem o costume de chamar Santo Rinaldo, Santo Felipe, Santo Geonor, Santa Pepe. Não, a gente não usa esse tipo de terminologia. Mas se você passou pelos passos da fé, se você é um cristão, você é um santo de Deus. Não santo porque você é melhor que os outros, não santo porque você fez algum milagre, não santo porque você tem uma... Não, você é santo e eu sou santo porque um dia nós confessamos que somos pecadores, que precisávamos de um Salvador, passamos pelos passos da fé, nascemos de novo. E a partir desse momento nós nos tornamos um santo de Deus. Na Bíblia, a gente admira Paulo, a gente admira Pedro, a gente admira Maria, a gente admira tantos outros, José, a gente admira os personagens da Bíblia, porque foram pessoas, Zacarias, Isabel, João Batista, pessoas que fizeram realmente, foram utilizados grandemente por Deus, como assim, como instrumentos de Deus. Mas nós não rezamos ou oramos para essas pessoas. Nós não acreditamos que elas intercedam por nós, porque só há um intercessor entre Deus e os homens, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente admira, a gente fala, a gente às vezes utiliza como exemplo aí em nossas aulas. Isso sim, olha só como é que Deus pede que nós lidamos uns com os outros, que somos santos. Já está ajudando? Mateus capítulo 23, versículo de 8 a 10. Olha só como Deus ensina a gente a lidar com uns com os outros, os irmãos em Cristo, inclusive aqueles que se destacam, como Paulo, Pedro e tantos outros. Mas vocês não serão chamados de mestres. Aqui está falando dos fariseus, que gostavam de ter uma posição de proeminência. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos em Cristo. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês. Um só é o guia de vocês, o Cristo, que é o próprio Jesus falando, 11. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Portanto, por que nós não comemoramos santos? Porque todos nós somos santos. Podemos até celebrar sim. Porque graças a Deus um dia fomos libertados da cegueira espiritual, conhecemos a palavra de Deus, aceitamos o Evangelho e nos tornamos santos. Mas isso não torna nenhum de nós venerável ou algo parecido. Eu lembro lá em Guarulhos, alguns anos atrás, um irmão que foi muito dedicado à igreja, muito dedicado, em cima da média. E os irmãos queriam fazer uma edição do boletim homenageando-o. Eu fui um dos que me levantei contra. Eu falei, não. Você não vai fazer um boletim homenageando um irmão em Cristo. Pode até escrever um artigo sobre ele, mas um boletim inteiro, graças a Deus o boletim não saiu. Por quê? Porque nenhum de nós todos somos servos de Deus, instrumentos das mãos de Deus. Mas nenhum de nós pode tomar um lugar que é reservado exclusivamente ao Senhor Jesus. Há alguns princípios que eu vou passar rapidamente, por causa do meu tempo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 6, ainda falando sobre como tomar essas decisões, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 6, no que se refere às coisas santificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. O povo de Deus adora somente a Jesus, somente ao Senhor. Para os cristãos há apenas um Deus e um Senhor sobre a terra. Logo, não precisamos cultuar pessoas,
apenas honrar as pessoas assim, que serviram assim a Deus. Agora vai comigo, José, 1 Coríntios 10, 15. 1 Coríntios 10, 15. Onde Paulo é mais específico nessa parte. Fala como uma pessoa sábia, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considere Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quer dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Então, quando você participa de uma festa como Halloween, ou qualquer tipo de festa que tem esse tipo de culto, aquilo lá em si não é nada. Não é nada. Quando nós pensamos mesmo que nós pensamos nas pessoas que são de Deus, pessoas como Paulo, Pedro, Maria e tantos outros, são pessoas que fizeram a vontade de Deus, são santos de Deus, mas são pessoas que estão aguardando a volta de Jesus, e um dia todos nós encontraremos no céu essas pessoas. Agora, ao mesmo tempo, quando você pensa em alguma coisa como Halloween, está dizendo assim, isso na verdade não tem valor nenhum, mas olha só, ouvinte, não digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios, não a Deus, e eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes do Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Aí esse também é um princípio de vida. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o que é do próximo. Mas o que eu quero frisar aqui eu sei que alguns irmãos, por exemplo, eu lembro de um irmão que tinha uma macumba lá num determinado lugar. E ele falou, o que eu faço? Eu posso tirar? Porque a gente tem medo. Pode. Porque a macumba em si não é nada. Existe só um Deus para nós. Só um Senhor. Então não é nada. Só que, como nós temos uma mente que veio de uma tradição religiosa, a gente acha que a macumba é uma coisa. Então para nós é. Para quem acha que é. Eu falo para o meu irmão, se você acha que aquilo vai te pegar, então não se aproxima. É a mesma coisa. Quando você está participando de uma festa como Halloween, são festas que em si mesmo não são nada, porque Deus é muito maior do que qualquer tipo de bruxaria. Porém, por trás daquilo existe o quê? Pode haver espíritos malignos, pode haver demônios. E o que Paulo está dizendo? Eu não quero que vocês participem da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Por isso que um cristão não deveria participar de festa de Halloween e qualquer outro tipo de festa. Porque ali existem indícios de bruxaria, e nós vamos ver daqui a pouco, que quando a pessoa se converte, todo tipo desse tipo de coisa, ela joga fora. Então, somos livres. Então, o que é o sincretismo religioso? O que é sincretismo religioso hoje? É participar, as pessoas hoje em dia querem participar da mesa do Senhor, mas querem participar da mesa dos demônios. Olha só, no mundo chamado gospel, é cada vez maior, ou evangélico, é cada vez maior a balada gospel, o funk gospel, o carnaval gospel, a festa junina gospel e até o Halloween gospel. Pois é, o que é isso? É querer ficar de bem nos dois lados. Quer ficar de bem com os dois lados. Ah, eu sou cristão. Ah, mas qual é o problema de fazer parte? A gente vê na televisão grupos evangélicos que no carnaval eles colocam assim um tipo de carro alegórico, dizendo que ali está promovendo o Senhor Jesus através do carnaval. Isso nada mais é do que querer ficar de bem com os dois lados. Eu sou de Jesus, mas qual é o problema de eu fazer parte dessas coisas também?
Então, é esse tipo de coisa que o apóstolo Paulo está dizendo. Você tem que escolher um lado. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Não dá para servir os dois senhores, como Jesus já tinha falado em relação a nós. Vai comigo, José. 1 Coríntios 10:31, por favor. 10:31. 1 Coríntios 10. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu lembro que uma época, lá na escola, tiraram uma foto do meu filho lá com axé. Axé é um tipo de saudação. Mas a gente sabe que tem um lado religioso nisso. Eu mandei uma mensagem para a professora, eu falei, olha, a gente respeita a sua fé, a gente respeita a fé do outro, mas respeitar não significa concordar, e não significa participar. A gente respeita no sentido de não falar mal. Eu estou dando uma aula, um ensino. A gente não fala mal, a gente não vai discriminar ninguém pela fé que ele tem, mesmo que não seja uma fé bíblica. Mas a gente para aí, a gente não vai participar. Agora veja só o que a Bíblia fala sobre qualquer tipo de bruxaria. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14. Esse texto eu vou ler rápido, eu só ler em cima. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando vocês entrarem, aqui é Deus falando com o povo de Israel. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor de seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista de vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, quer dizer, a pessoa ela consegue adivinhar, algoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. O 14. Porque todas as nações dessa terra que vocês vão possuir, ouvem os prognosticadores, os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tais coisas. Você vai falar assim, isso está no Velho Testamento, está, mas o Novo Testamento também autentica esse tipo de coisa. O cristão, ele não consulta médium, horóscopo. Sabe por que nós precisamos necromante? Quem quer fazer, faz. E nós não julgamos ninguém. Mas como povo de Deus, a gente sabe que o nosso destino está nas mãos de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo, nem você sabe. Mas uma coisa é certa, estamos nas mãos de Deus. E por estarmos nas mãos de Deus, nós não precisamos de nenhum tipo de adivinho. Final de ano, né, o pessoal joga abusos, aquela coisa toda. Você consulta os demônios. É abominação aos olhos de Deus. E o povo de Deus não faz esse tipo de coisa. Mas o texto, Atos 13, 6 a 11. Eu vou ler rápido o texto por causa do nosso tempo. Atos 13, de 6 a 11. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejavam ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda injustiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculo procurava quem o guiasse pela mão. Ok, 13 a 11. Agora, José, Atos 19, 19. Atos 19, 19. Eu vou ler os textos primeiro, vai ser mais rápido. Atos 19, 19. Olha só o que aconteceu com os irmãos de Éfeso, depois que eles se converteram no Evangelho. Também, muitos dos que haviam praticado magia, reuniram seus livros, os queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Quando os efésios foram convertidos a Jesus, eles não continuaram com as suas crenças, que eram contrárias à palavra de Deus. O que eles fizeram? Queimaram, jogaram fora. A
Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então você percebe como que a Bíblia ela tem um lado negativo e contrário a qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiçaria. E Halloween nada mais é do que lembrar feitiçaria, magia, essas coisas. Aí você vai dizer, mas é uma brincadeira. Mas será que a partir de uma brincadeira eu vou assim aceitar esse tipo de coisa? Infelizmente, a gente tem alguns irmãos nossos que comemoram o Halloween e eles falam assim, é cultura. É cultura. Vem lá nos Estados Unidos, mas é cultural. Mas você sabe que na Bíblia não é o Jesus que submete a cultura. Não é o cristão que submete a cultura. É a cultura que submete ao Senhor Jesus. Essa é uma parte importante. Às vezes, hoje em dia, muita coisa se aprova porque, não é cultura, todo mundo aceita, não vamos ser contra, vamos assim tentar fazer uma maneira de ficar bem com os dois. Na Bíblia não é isso não. Na Bíblia, ou você segue o Senhor Jesus, ou você não segue assim o Senhor Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. 1 João 2, 15 a 16. 1 João 2, 15 a 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo aqui não são pessoas. Não está falando das pessoas, está falando o quê? Do sistema que domina o mundo e é governado por Satanás. O que é a igreja? A igreja é o reino de Deus na terra. O que é o evangelismo? É a gente pregar o evangelho para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então a gente prega o evangelho e essas pessoas vão vir para a igreja, fazem parte da igreja que é o reino de Deus aqui na terra. Então não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Significa o quê? Tudo que é contra a palavra de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, o soberba da vida, não procede do Pai, mas procede assim do mundo. Qual é a minha conclusão? Comemorar festas levará alguém ao inferno? Não. Isso é Deus quem vai decidir. Por isso que eu falei que é um assunto um tanto assim polêmico, porque nós temos no nosso meio irmãos que acham que não tem problema nenhum. Nós vamos julgar o irmão assim? Não. Mas nós vamos o quê? Como eu estou fazendo hoje. Hoje é uma palavra de advertência para que a gente pense a respeito. Olha só como a palavra ela é contrária a qualquer tipo de sincretismo religioso, feitiçaria, magia. E o nosso país ele é muito isso. Lembre-se, Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, para o reino de Deus. Uma vez que eu e você somos de Deus, a gente não teme nada. A gente não teme espírito. A gente não teme feitiçaria. A gente não teme nada. Eu lembro que eu tenho um texto em Números, quando o Balaão ia fazer umas magias contra o povo de Israel. Deus fala, contra Israel não há adivinhador, nem espírito adivinho. Sabe por quê? Porque se você é de Cristo, você tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Você tem o próprio Jesus habitando na sua vida. Você faz parte do reino de Deus. Então nós não precisamos temer nenhum tipo de espírito. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então cada decisão, lembrando-se que nós somos da luz, que nós somos do império, nós saímos do império das trevas e nos fomos transportados para o reino da luz, cada decisão nossa ou vai nos aproximar mais da luz de Deus ou nos afastar da luz de Deus. Que nós possamos não viver na base do não tem nada a ver, como alguns utilizam. Que nós possamos utilizar 1 Tessalonicenses, abstenham-se de toda forma do mal. Às vezes, das coisas
que não é um mal assim. Às vezes as pessoas querem que o mal apareça, o diabão com aqueles chifres. Não, às vezes é uma coisa assim, bem aos pouquinhos. Parece que não é, tem um lado bom. Por exemplo, toda religião tem um lado bom. Toda religião tem um lado de que ajuda as pessoas, ajuda o seu grupo. Mas será que segue aquilo que as Escrituras ensinam? Então é nesse sentido que nós precisamos assim entender. E eu vou terminar hoje como eu terminei quarta-feira, viu, João? Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, e lá está essa imagem, essa mensagem escrita, o cristão e as festas populares. Você possa, que eu espero que essa mensagem não tenha agredido ninguém, agredido assim a sua fé, ou a maneira que você pensa, mas eu espero que tenha acordado para pensar a respeito. Sabe por quê? Porque eu mudei algumas maneiras de pensar, não foi logo que eu me batizei, nem mesmo 5, 10 anos, foi muitos anos de vida cristã, olhando a palavra de Deus, comparando, e a gente percebe, certas coisas a gente não deve fazer. Mas por quê? Porque fui convencido por irmãos que me ajudaram, eu fui convencido pela palavra de Deus. E que essa palavra possa, cada vez mais, te convencer, te transformar e fazer você ter posições firmes, baseadas unicamente na Bíblia. Deus nos abençoe. Amém.